Amado ouvinte, tem mais razões que me incentivam a tratar deste tema que considero tão oportuno, que aparece nessa frase de Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Mas também tem perigos que aparecem para distorcer o texto e fazer com que compreendamos o texto de forma errada. O termo traduzido graça tem sido mal compreendido na mente de muitos, porque o que vem à tona é aquela ideia supersticiosa do paganismo de receber muitas graças. Vemos como os incrédulos agradecem aos seus ídolos, como tenho visto em algumas residências, frases como esta: agradeço a São Judas pela graça recebida, e assim por diante. Vemos como termos tão nobres e inspirados podem ser arrancados da sua beleza e da verdadeira utilidade, porque nossa compreensão é superficial e muitas vezes inútil. Outra razão é que o termo graça nos humilha tremendamente. Estamos acostumados a viver fazendo o que queremos. Estamos acostumados a ser independentes e achamos no íntimo que somos capazes de enfrentar a vida e a jornada com nosso poder e nossa força. Então, o que acontece é que pedimos de Deus sua graça, no sentido de que Ele venha abençoar nossos planos e caminhos. Estamos sempre pensando num Deus assim, que Ele derrama sua graça, porque na mente de muitos graça é algo gratuito, que não há qualquer cobrança da parte de Deus e assim por diante. Até mesmo a salvação, ela tem sido vista como um tipo de presente, e Deus está distribuindo como se fosse um ricaço cheio de dinheiro, o qual tem para dar para todos os que pedirem a seu favor. Mas quão diferente é o sentido da palavra graça. O termo grego charis não significa gratuidade, mas sim graciosidade. Ele indica o modo de Deus operar neste mundo em contraste com a lei. Graça refere-se ao fato de que Deus opera nos homens com seu absoluto poder, que não há nos homens qualquer capacidade de realizar a sua obra, que somente a sua vontade está em operação, que os homens no pecado estão mortos e por isso não há qualquer habilidade neles para dar qualquer passo para Cristo, que é Deus quem opera segundo o seu querer, como Ele quer e em quem Ele quiser agir. Graça significa que é Deus agindo poderosamente no meio dos homens, derrotando o poder do pecado, da morte, do diabo, do mundo e destruindo as resistências do velho homem caído em Adão. Graça significa que é Deus agindo poderosamente no meio dos homens, derrotando o poder do pecado, da morte, do diabo, do mundo e destruindo as resistências do velho homem caído em Adão. Graça é o único meio de operar de forma superabundante, onde o pecado existe em abundância, a fim de que Deus, somente Ele, seja exaltado como Deus, Salvador e Senhor. Romanos 5:20. Caro ouvinte, estou falando superficialmente. Não tenho procurado me aprofundar nisso porque quero apenas criar uma ponte ligando o ouvinte ao texto acima, para que fiquem atentos à verdade e recebam uma compreensão prática desse assunto que eu considero de axial importância às nossas vidas. Quando tudo começa pela graça, há de continuar pela graça. Quando homens e mulheres entendem na prática onde o pecado nos deixou, no poço da perdição, então vão realmente entender que somente a graça os arranca de lá, a fim de elevá-los à glória do conhecimento do Filho de Deus no viver. De herdeiros do inferno, a graça transporta homens e mulheres à condição de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, enquanto os homens estão no pecado,
Eles nada sabem o que significa a atuação da graça. Os homens do pecado vivem sob a energia dada a eles pelo príncipe das trevas, Efésios 2:2. Mas, uma vez tirados dessa condição pelo poder da salvação, como vão viver? No poder da graça. A nossa mente frágil e derrotada pelo pecado não poderá entender e muitas vezes nem aprova a forma como Deus age na vida do seu povo. É somente a obra do Espírito de Deus em nós, a fim de que compreendamos que as coisas espirituais só são entendidas espiritualmente.